Aos amigos do esporte de todo o Brasil, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma live do AVC Entrevista em todo o Brasil. Hoje para falar de um dos maiores narradores e apresentadores da história da televisão do Brasil. Um cara que revolucionou a TV fechada e depois, obviamente, narrou grandes eventos importantes da sua história. Ele que nasceu no dia 31 de dezembro de 1960, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Se formou em jornalismo na Universidade Metodista de São Paulo, de São Bernardo do Campo, em 1984. Em 1985, viajou com a comitiva do ex-presidente José Sarney para Nova York para cobrir a reunião anual da ONU, permanecendo no país até 2004. Nos Estados Unidos, morou nos estados de Nova Jersey, Nova York e Connecticut. Trabalhou por vários meios de comunicação brasileiros e em abril de 92 passou a trabalhar, a ser narrador na ESPN em Bristol. Cobriu a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos pela Jovem Pan. Se especializou em trabalhar com narrações na NFL, na NBA, na NHL e na NLB. Durante o período, criou vários bordões de fases de efeito, como Fogo na Bomba, Rasteja Verme, Calypso, Chacataque, T3, Perigo e também Hasta la Vista Baby. Ele voltou ao Brasil em 2004 para ser narrador do Band Sports, onde cobriu as Olimpíadas de Atenas na Grécia e em Pequim em 2008, além do Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007. 4 temporadas da NFL pelo Band Sports, além de vários campeonatos de futebol, como um deles, a final da Champions League, em que o Borussia Dortmund venceu a equipe do Juventus em 97, e também fez aí a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha pela DirecTV. Trabalhou também na DAZN Brasil, agora mais recentemente, em 2018, quando fez o Campeonato Italiano naquela oportunidade. O nosso convidado de hoje é esta lenda, Ivan Zimmermann. Tudo bem, Ivan? Muito boa noite para você. Boa noite, nem eu sabia que tinha feito tanta coisa já na vida aí que você falou. Pois é, rapaz, falar para você, sua carreira é um negócio impressionante, né? Primeiro lugar, Ivan, antes de qualquer coisa, né? Para a galera que está chegando em casa, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E lembrando que amanhã estarei fazendo aqui a prévia de Mais 05 e Borussia Dortmund, uma volta do jogo que não aconteceu na semana passada por conta dos casos de Covid-19 da equipe do Mais 05. Negócio é o seguinte, você, antes de começar no jornalismo esportivo, você chegou a trabalhar em uma outra profissão? Como é que é a sua história? Você faz de tudo na vida, né? Quando eu vim para os Estados Unidos, eu encarei caminhão, né, cara? Fui dirigir, conhecer o país aí através do caminhão. Você, quando foi fazer a faculdade de jornalismo em 84, quem que te indicou? Não, eu tinha feito colegial técnico em edificações. Mas aí, no meio do colegial, eu percebi que exatas não era a minha praia. E aí acabei mudando para humanas e prestei vestibular na Metodista para jornalismo. Muito bem. Aí, em 85, você cobriu a comitiva do Sarney. Quem que deu a ideia para você fazer essa cobertura? Isso aí foi um pool feito de jornais do interior de São Paulo. Folha de Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, Atibaia, Itatiba, todas aquelas cidades ali se reuniram e eles queriam um correspondente na ONU e eu acabei sendo o cara. Muito bem. Aí nessa viagem aos Estados Unidos, você conheceu um país diferente, com cultura diferente, jeito diferente de lidar com algumas questões, né? De ser locais maravilhados, né? Outros com seus contrastes. E aí, por que você decidiu morar nos Estados Unidos já naquela época? Cara, eu estava no Brasil e me deu um desânimo com o Brasil, porque o Tancredo Neves tinha sido eleito presidente, né? Mas aí
morreu, não sabe se ele morreu ou se morreram ele, até hoje não tem uma explicação Uhum. realmente certa sobre isso, e eu vi que o Brasil não ia nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. Estava começando a minha vida profissional, falei, eu vou dar um pulo fora do Brasil e ver o que que rola. E aí saí do Brasil, por desânimo mesmo de ver o Brasil do jeito que estava. E quer dizer, e acredito que hoje muita gente pensa igual a mim, que, cara, o Brasil é realmente complicado. Qual foi a primeira cidade que você se estabeleceu nos Estados Unidos? Foi em Nova York. Foi Nova York. Por que Nova York? Questão de logística ou porque era mais fácil morar na cidade naquela época? Naquela época era mais fácil, eu tinha alguns parentes que moravam ali. Ah, muito bem. E aí, você foi produtor nos Estados Unidos pela TV Manchete. Quem que te indicou para trabalhar nessa função? Não, eu conheci o pessoal da Manchete, eu conheci o repórter o Azenha, aí falei com ele, e aí eles estavam sempre precisando de pauta, tudo, e eu andava fuçando lá no meio da comunidade brasileira o que tinha de pauta. Aí comecei a sugerir pauta e aí foi ficando. Sugere isso, faz aquilo, produz uma matéria aqui, produz outra ali, e aí foi ficando por ali. O Azenha, que o Ivan se lembra, é o Luiz Carlos Azenha, que foi repórter da TV Manchete na Indy, Exato. né? Na década de 90, e depois foi repórter do SBT também na Indy, lá de 95 até meados de 99. Um dos maiores repórteres da televisão, depois trabalhou na Globo, trabalhou também na Record, enfim, um monstro, um baita repórter. E aí, beleza, você fez questão de pauta, para lá, para cá, aquela coisa toda. Como é que surgiu a ideia de trabalhar na ESPN Internacional, em 92? O cameraman da Manchete, um dia eu cheguei lá na Rede Manchete em Nova York e ele falou para mim, Ivan, minha namorada foi contratada pela ESPN para fazer um teste com brasileiros para que eles narrem e comentem jogos da NFL, da NBA, do beisebol, hockey, comentem e narrem jogos para o Brasil. Você está sempre falando de esporte, você não quer ir lá fazer um teste? Posso indicar o teu nome para ela? Falei, pode, pode. Ele me indicou o nome para ela e eu fui fazer um teste. O teste que eu fiz lá era um jogo de basquete e quem estava jogando era o Philadelphia 76ers contra o Seattle Supersonics. Olha. E no Philadelphia 76ers ainda estava o Charles Barkley, jogava lá. Uau! E aí eu fiz a partida, fiz o teste, o pessoal gostou, viu que eu tinha um certo talento, e eu também gostei, falei, me achei na vida, é isso que eu quero fazer. E aí fiquei na ESPN a partir de 92 até 2004. Para você ter uma ideia, não sei se o Ivan vai se lembrar. Como eu tinha época, ainda não tinha TV a cabo, eu só pude ter acesso à TV a cabo a partir de 2002 para 2003, para vocês terem uma ideia. Então, nesse período, eu ia na casa de amigos para ver um jogo aqui, ver um evento ali, ver uma situação aqui. E o Ivan, depois eu fui procurar depois no YouTube algumas narrações de Fórmula 3 sul-americana, em que você tinha a melhor geração de automobilismo da história deste país, com etapas em praticamente quase todos os cantos do país. Era um negócio simplesmente absurdo. Isso que você tinha pouca referência de informações, e com detalhe, tinha uma particularidade muito interessante na transmissão naquela época. Quando ele narrava as corridas, era em compacto, de meia hora, em alguns períodos, você tinha que chamar o intervalo no meio das corridas. Estou errado, Ivan? Tá certíssimo. Inclusive, muitas corridas, o comentarista era o Hélio Castro Neves. Olha aí, que na época estava para entrar na Indy Lights, que depois iria chegar na Fórmula Indy em meados de 98, naquela época. Depois, o Celso Miranda, que foi certamente um dos maiores comentaristas, repórteres, trabalhou como narrador também,
Como ele fazia o trabalho na ESPN e também na Cultura, ele chegou na ESPN Internacional e chegou a trabalhar com você, né, Ivan? Já lá? Trabalhamos, fizemos algumas corridas da NASCAR e temos uma amizade muito boa até hoje. Daqui a pouco eu tenho uma história para contar sobre um dos programas mais épicos da história da televisão brasileira, que foi formada por essa dupla inconfundível. Essa aqui é a grande realidade, né? E aí, você foi fazendo outras missões, foi fazendo algumas competições, como campeonatos internacionais, como o espanhol, o italiano, que estavam em auge. Ainda não se tinha a Bundesliga na ESPN Internacional, porque a ESPN pegou o evento, a ESPN Brasil, né, no caso, vamos explicar, né? Da TV Cultura e levou para lá. E aí não tinha-se para a ESPN Internacional para narração em português. Então eles tinham uma transmissão própria aqui, até meados de, acho que 90, de 2003 ou 2004, como espalharam para os canais todos do grupo da época do Trajano, né? E aí, o que acontece? Ele acabou narrando jogos da UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Pouca coisa, quase nada. Inclusive, uma das finais mais emblemáticas da história, no Estádio Olímpico de Munique, em que o Borussia Dortmund, em 97, venceu por 3-1 a Juventus, e que tinha no time do Borussia Dortmund Júlio César, e jogou a final da Copa, jogou a Copa do Mundo de 86, inclusive no encontro dos Lentes, que teve aqui no Brasil em 2019, Ivan, até foi curioso, porque eu comecei a trocar ideia com ele, e ele me contava umas histórias de bastidores, como a da história do passaporte, que sacanearam ele durante a seleção brasileira. Ele quase não viajou para a Copa do Mundo do México, além de outros detalhes níveis táticos, que era um zagueiro grande, alto, enorme, que era uma barbaridade de zagueiro. Que mais? Um time que tinha o Zorc, que hoje é diretor esportivo do Borussia Dortmund, que está para sair agora no final da temporada. Você tinha também aí o Ringel, que saiu do banco para decidir o jogo, logo com menos de 15 segundos em campo. Enfim, sem contar outros que eram fantásticos daquele time. O Júlio César, eu me lembro muito bem que o Brasil veio disputar a US Cup 93. Olha. E eles estavam num hotel em Washington e roubaram o Júlio César, roubaram uma grana dele e 6 relógios Rolex. Caraca! Isso ele já, em 93, ele já estava na Juventus, antes de ir para o Borussia Dortmund. Que foi um tempo que ele foi, assim, ídolo lá, total, total. Depois, quando ele foi para lá, já com o Dedê chegando, porque o Dedê saía da base do Atlético Mineiro para ir jogar lá. Já acabou ficando quase mais de 10 anos lá, os dois, na cidade. E aí, até hoje lá, negócio impressionante. E aí é curioso, ele narrou a final da Liga dos Campeões, quem era o seu comentarista naquela época, naquela decisão? O José Inácio Werneck. Olha aí, grande Werneck. Por onde anda o Werneck, hein? Ele está em Rapaz, Bristol, aposentado. olha aí. Tá aí uma coisa que eu não sabia em relação a ele, rapaz. Esse é um cara que eu devia trazer ele pra live aqui, viu? Ele é Não, um. ele está em Bristol. Pô, eu tenho que convidar ele pra live. Tem que achar algum contato dele pra fazer ele ir pra cá, porque ele era realmente fantástico como comentarista, né? Aliás, inclusive, muitas das suas duplas que tiveram com você, né, Ivan? Casos do Werneck, que mais que trabalhava com você? Você lembra? Roberto Figueroa, Que depois ele trabalhou com o Lago na antiga Speed Channel, o né? Lívio Reis. Olha aí. E o mais, talvez, o mais histórico de todos, que foi o André José Ader, né? Que talvez Também foi o a Regis Nestrovski. Regis Nestrovas, que eu lembro dele. Caraca, eu lembro que tinha uma transmissão da ESPN num campeonato lá do espanhol e ele era o narrador da aula de vez em quando. Passava umas informações, tinha uma voz, né? Imponente. Era algo impressionante a maneira como ele desenvolvia, tá, as transmissões, falando muito bem. Ele era um cara também excelente. Você pegou uma geração muito boa, Ivan. Vou te falar. Peguei, tive bons professores. Pô, impressionante. Aliás, inclusive, o Adler, que talvez foi o que deu a maior virada na tua carreira na NFL, quem que falou para você que o Adler ia estar na transmissão com você a primeira vez? O Werneck, que era o nosso coordenador. Olha aí.
E aí você fez o primeiro jogo. Qual era o primeiro jogo que você fez com ele? Você lembra? Ah, não lembro, cara. O primeiro mesmo, não lembro, não. Que ano que era? 92. 92 já. Ou seja, numa época que a Band mostrava em TV aberta e a ESPN Internacional fazia na TV fechada. Ó, a galera tá Eu começando a... lembro que eu e o André fizemos o Super Bowl, onde o Cowboys ganhou do Buffalo, Olha em só, Pasadena, na Califórnia. Eu e o André fomos fazer esse jogo lá no estádio. inclusive o Luciano do Vale narrou pela Bandeirantes lá, né? Junto com o Foi. professor Madei, né? Que era conhecido, né? Lá dos Estados Unidos. Ó, a galera começando a chegar aqui, ó. Tem alguns recados aqui para registrar. O Bayern Burger está dizendo aqui que chegou na área. O Vinícius Chagas, ele diz aqui: Ivan, volte a narrar a Bundesliga, por favor. Estamos precisando de um narrador de verdade. Realmente, a situação tá feia. A situação tá feia. Olha, em relação à TV aberta, o negócio tá triste. O negócio tá triste. Imagina, então, em rede social, agora com o Amputo, eu tava precisando, viu? Que o negócio tá feio. O negócio realmente tá feio. Tá feio. Aí, beleza. Você trabalhou lá muito bem, estava desenvolvendo grandes competições, fazendo um ótimo trabalho. Só que aí veio a questão do Trajano querer trazer a ESPN internacional para o Brasil, o que fez te forçar a voltar ao Brasil, né, Ivan? Como é que aconteceu? Não, aconteceu que a operação ia terminar em Bristol, Connecticut, e aí você tinha uma opção de vir para o Brasil. Eu optei em vir pelo Brasil, mas aí já não estava mais ligado à ESPN. E chegando no Brasil, eu comecei a trabalhar no Band Esporte. Você saiu um pouquinho antes da ESPN fechar as operações nos Estados Unidos para o Brasil. Exato. Ah, tá. Muito bem. E aí, o convite do Band Esporte, como é que ele surgiu para você? A Olimpíada de 2004, a Olimpíada de Atenas. Uhum. Eu conheci o CG, que era diretor da redação de esporte, e aí ia ter a Olimpíada, ele falou, irmão, vem narrar a Olimpíada aqui com a gente. Aí eu peguei e aceitei e fui. E aí a gente foi ficando. Lembrando que naquela época era o início do Band Esportes, como televisão, e tinha como grandes narradores lá Silvio Luiz, que é mais que eu lembro, Carlos Cacá, Fernando, Cacá Fernando, né, que está até hoje no Grupo Bandeirantes, o Vaz, Eduardo Vaz, o Eduardo Vaz, que hoje trabalha lá no canal de de Fazenda, leilão né? lá, É o Terra Viva. O que mais que tinha naquela época, você lembra? o Luciano. O Luciano do Vale, que é um gênio, fora de série. Não lembro se o Prieto estava lá nessa época. Eu acho que o Prieto, ele chegou a Veio trabalhar depois. lá por conta do trabalho com a TV aberta, na Band, É, né? Antes de ele ir pro Fox Sports, que ele trabalhou até 2013. Mas aí o que acontece? E outra, sem contar um detalhe, né? Essa primeira geração do Band Esportes tinha a Bárbara Gância como uma das comentaristas lá, né? tinha a Bárbara Gança, exatamente. Né? Que fazia um sucesso grande nos programas com o Silvio Luiz. Você vê como é a programação? Era Fazia o diferente. programa com o Jair Dutra também. Olha só. Olha que época boa, rapaz. Aí, beleza. Você foi, né, estabilizando, foi indo bem, passou 2004, 2005. Você acabou fazendo a Bundesliga no Band Esportes, por conta que a ESPN tinha dado uma sublicença para o Band Esportes para transmitir o torneio, porém era um contrato diferente, porque só se mostrava jogos alternativos em relação ao que era a ESPN mostrava. Porque a ESPN mostrava jogos de Bayern Dortmund, uma rodada, e o Band Esportes tinha que pegar os jogos de Werder Bremen, com o Diego, jogando uma barbaridade, jogos do Bayern Leverkusen, que era um time até estabilizado, com tal de Balak jogando, pouca coisa, quase nada, que era um excelente meio-campista, e fora outros times tradicionais, Hamburgo, Schalke 04, enfim. A Bundesliga foi um grande aprendizado para você, Ivan. A Bundesliga foi lógico, foi um grande aprendizado e um futebol bastante pragmático. O futebol não é um futebol de muitos gols, é um futebol
com muita disciplina. O que você percebe vendo o futebol alemão é uma disciplina tática muito, muito grande. Mas também tem um detalhe importante, ô Ivan. Quando houve aquela questão do Klopp sair do mais 05 para ir para o Borussia Dortmund em 2011 para 2012, eu acho que ali foi um grande pulo do gato da Bundesliga no quesito tático. Porque aí subiu o patamar técnico, a condição física dos jogadores eles melhoraram absurdamente, e aí essa questão de ser um jogo muito rápido, de muita velocidade, acabou melhorando conforme o tempo, com a maneira como foi desenvolvendo. Acho que muito pelo esse trabalho que o Klopp desenvolveu primeiro no mais 05, onde ele quase caiu, conseguiu subir para a primeira divisão, inclusive no livro dele conta detalhes importantes sobre essa diferença de desenvolvimento das equipes. E quando ele chegou no Borussia Dortmund foi até engraçado, porque ele veio de terno e gravata, que não era muita dele, e acabou ele conseguindo ter um trabalho tão grande a ponto de chegar na final da Liga dos Campeões e colocar essa questão de velocidade, de transição, de ter a pressão lá em cima da marcação na saída de bola. E hoje a Bundesliga subiu num patamar muito grande, por mais que o Bayern tenha ganhado 10 temporadas consecutivas, Ivan. Não, o que eu acho que na Bundesliga está faltando é competitividade. Parece que todo mundo entra para jogar em campo e se é o Bayern de Munique, o neguinho já entra tremendo, tremendo. Eu acho que, por exemplo, se você pega o Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui um mês, porra, você vê Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, são times que todos eles têm chance de ser campeão. Na Bundesliga, passa ano, acaba ano, vem ano, e é só Bayern de Munique, Bayern de Munique. Na Espanha, ficou muito tempo a hegemonia Real Madrid, Barcelona e o Atlético de Madrid correndo por fora. Se você pegar a Premier League, por exemplo, na Inglaterra, já é diferente. A Inglaterra, você vê Chelsea, Manchester City, United, Tottenham, Arsenal. Times que todos que, quando começa o campeonato, têm chance de ganhar. E na Bundesliga é uma hegemonia do Bayern de Munique que eu não acho que seja muito bom, até para o próprio futebol alemão. Até acho, Ivan, que assim, dois fatores eu acho que são muito fundamentais para isso acontecer. Primeiro, a questão econômica, que eu acho que deveria aumentar o direito de transmissão. Tá, mas você fala da questão econômica e eu penso o seguinte, por o Bayern é de Munique. A cidade como é Nova York para os Estados Unidos, como é São Paulo para o Brasil, a cidade que movimenta o dinheiro é Frankfurt. Como é que Frankfurt não consegue montar um time de futebol para peitar o Bayern? E é curioso, porque assim, o Eintracht Frankfurt, nas últimas 2 temporadas da Bundesliga, meteram 5-0 no Bayern de Munique, no primeiro e no segundo turno. Os caras que, assim, curiosamente, no confronto direto, eles conseguem manter o jogo de igual para igual. O problema é que, assim, os times que estão na tabela vamos supor, você tem lá os 5 primeiros, atualmente, certo? Aí você tem no meio da tabela para baixo, você tem times que na maneira tática do jogo não tem a leitura para chegar e ganhar do Bayern de maneira, vamos dizer assim, inteligente. Entra com o espírito derrotado, André. Já entra com o espírito redor. Vou te falar um exemplo. Pega um torcedor brasileiro e pega um torcedor português. O torcedor brasileiro, a seleção do Brasil vai jogar, pode estar uma merda, pode estar uma seleção ruim. O Brasil vai jogar com a Colômbia, 5-0 para o Brasil. O Brasil vai jogar com a França, 2-0 para o Brasil. Não quer saber, o torcedor brasileiro é sempre favorito, é sempre Brasil. O torcedor português, ele já é um pouco diferente. Se você pega o Benfica ou o Porto, jogando muita bola e com time bom, aí o Porto vai jogar com o Bayern de Munique. Aí o Porto vai jogar com o Real Madrid. Aí o português já fala, nós estamos bem, mas é o Bayern de Munique, é o Manchester United. Eles já dão respeito demais ao adversário quando eles não acreditam tanto neles. O que é do torcedor brasileiro, você pode estar numa pindaíba danada,
mas você sempre está mais otimista. Então, o que eu acho que às vezes acontece é esse espírito do torcedor que já entra derrotado. Teve uma partida que eu narrei do futebol alemão, cara, que essa partida eu não esqueço. Tinha um zagueiro que o nome dele era Fode. F-O-D-E. E eu fui narrar esse jogo com o Werneck. E o Werneck olhou para mim e falou: Ivan, o nome desse cara aí é Fode. Na hora que você falar o nome dele, e eu também, nós não vamos falar Fode. Nós vamos falar Fode. Para não ficar tão assim na cara, né? Então, começa o jogo lá. Fode, alivia. Fode, ganha a dividida. Cara, chegando no final da partida, o tal do Fode levou uma paulada e ele caiu de costas. Ele ficou com o peito pro gramado e as costas para cima. E a câmera dá um zoom e aí aparece bem nas costas dele. Fode! Aí eu falei, bom, agora não tem mais jeito, gente. Daí o Fode. Meu Deus do céu, cara. Pensar numa época que o Hamburgo estava no auge, hoje está na segunda divisão. Você tem o Schalke 04, que está na segunda divisão também. É algo curioso. Aliás, inclusive, o Vinícius Chagas ele fala aqui, Hertha e Hoffenheim, dois times que estão com uma grana pesada dos empresários, acabaram não estão fazendo nada. Tanto que o Hertha está em 15º lugar, está com chances reais de rebaixamento. A situação está bem complicada, trocou de técnico nesse final de semana. E o Hoffenheim, que é da região de Sinnerheim, que é uma região, vamos dizer assim, tradicional, mas que não tem aquela coisa esportivamente muito forte, mas que deu muito resultado nos últimos 10 anos. O Firmino acabou começando a aparecer lá, depois foi para o Liverpool, teve toda aquela questão toda. Então, realmente, talvez a questão econômica tenha que ter o planejamento de contratar alguns jogadores corretamente, para que você possa ter um nível competitivo e ter a leitura de jogo competitiva. Hoje, isso eu posso dizer, Ivan, só alguns times da Alemanha conseguem encarar o jogo de igual para igual, no confronto direto. Dortmund, o Eintracht Frankfurt e o Borussia Mönchengladbach. São 3 clubes que hoje encaram de igual para igual. O resto, aí tem que torcer para um Leipzig aprontar alguma coisa, de um Leverkusen aprontar alguma coisa, que o resto parece que todo mundo entra com o espírito de jogar atrás, esperar o contra-ataque e achar que vai fazer um gol e ponto, acabou. Não, eles têm que perder esse... Todo time, todo adversário tem que ser respeitado. O que eu acho é que em relação ao Bayern de Munique há um excesso de respeito e ninguém consegue peitar os caras, meu. A Alemanha é um país rico, a Alemanha tem regiões... Por exemplo, Dortmund é a região do aço na Alemanha. É uma região muito rica. Frankfurt é onde está a principal bolsa de valores da Alemanha. E o Dortmund, Berlim. E não tem uma cidade que consegue montar um time para peitar o Bayern de Munique, cara. É impressionante. Mas aí tem um fator, importante, Ivan. Quando você tem os direitos de transmissão ali das equipes em cada lugar, o que acontece? O Bayern, ele ganha uma premiação da Champions, ele ganha a premiação da Copa da Alemanha e ele ganha a premiação da própria Bundesliga, que normalmente é cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente, para o campeão. Que aí o que acontece? 20% desses dinheiro, do segundo para baixo, eles dividem. A liga divide, tá ligado? Então, se você subisse o valor desses clubes que estão com essa questão de empatia menor em relação ao Bayern, o que acontece? Você consegue investir dinheiro um pouco melhor e você consegue contratar jogadores melhores. E aí você consegue equilibrar o jogo de maneira mais decente. Talvez isso poderia ajudar. Mas por exemplo, eu te pergunto, qual foi o último campeão alemão que não tenha sido o Bayern? Foi justamente o Dortmund em 2011 e 2012. Pô, nós estamos em 2022, meu irmão. Pô, da Copa da Alemanha, o último título, o último campeão, quando enfrentou o Dortmund, foi quando o Dortmund ganhou, quando o Frankfurt ganhou no Bayern.
em 2000, acho que 2018 ou 2019. Depois Cara, é muita hegemonia do Bayern de Munique. Nada contra o Bayern de Munique, uma baita equipe, com nomes como Franz Beckenbauer, Grabowski, Rummenigge, uma verdadeira seleção da Alemanha. Mas o pessoal tem que peitar os caras lá um pouco mais. Eu também concordo. Tanto que até o Marco Rose, na entrevista coletiva do jogo contra o Arminia Bielefeld, ele chegou a falar, olha, nós temos que fazer uma autocrítica para que possamos estar em condições de brigar por título, de tentar fazer algo que possa ser realmente importante. Você vê que na Champions League, o Bayern de Munique não tem a hegemonia que ele tem no campeonato alemão. Sim, tanto que quando chega nas quartas da semi, ele já encontra uma dificuldade quando enfrenta o Real, quando enfrenta um Barcelona, quando ele enfrenta agora o Manchester City. Você tem agora o Manchester United com o Cristiano Ronaldo, que por mais que não seja uma grande safra, como equipe, como elenco, ele consegue fazer lá o jogo de igual para igual. O Atlético consegue, aí o Bayern já não tem todo aquele poderio. Quer dizer, o poderio na Champions League é do Real Madrid. O Salzburg, ele tem uma equipe bastante interessante, como equipe taticamente. Só que como teve aqueles casos de Covid-19 na metade do elenco, eu acho que atrapalhou no confronto do jogo de volta. Porque aí até você recuperar os atletas para poder estar num ritmo de jogo ok em 2 semanas era praticamente impossível. Aí o Bahia aproveitou e atropelou, passou o carro em cima. Então, assim, também tem esse detalhe, eu acho, no caso do Salzburg, nesse confronto em si. Talvez quando tivermos o sorteio, agora na semana que vem, aí talvez nós vamos ter uma ideia melhor de como que vai ser o emparelhamento e as condições que vai dar na situação daqui para frente. E aqui, o Vinícius Chagas, ele fala aqui que no primeiro turno, o Frankfurt venceu o Bayern por 5-1 e no segundo turno foi 5-2 para o Bayern. É verdade, só que na temporada de 2019 e 2020. Só que 2021, o Bayern também goleou seu nome. O Frankfurt também goleou o Frankfurt. Em Frankfurt, diga de passagem. Aí ele fala aqui que esses milionários não são muito fãs de futebol. São muitos fãs de ganhar dinheiro. Você concorda, Ivan? Lógico. Meu amigo, hoje o que manda no futebol é grana. Esquece amor à camisa e aquela coisa toda. Hoje não, o dinheiro fala mais alto. E você vê aí que muitas equipes no Brasil, para evitar uma quebradeira total, estão partindo para a SA. Como é que você poderia imaginar o Grêmio, o Internacional, sendo eliminados na primeira fase da Copa do Brasil? Por Aduriz. Um time que é comandado pelo Marcelo. O Globo venceu o Internacional. A folha de pagamento desse time, o Globo, é 80 mil reais. Eu não tenho nenhum jogador no Inter que ganha menos de 80 mil reais por mês. É praticamente menos de um terço comparado ao Inter. Algo absurdo, mano. Aqui o Bayern Burger, ele fala aqui que o Barcelona foi 7-0 em 2013, 8-2 em 2002 do agregado, né? E 6-0 em 2021 agora, né? Na 2020 e 2021. Aliás, outra coisa importante, Ivan, e aí eu quero entrar no momento que é muito chave na minha vida. Por quê? Eu estava começando no Web Rádio, e antes de eu entrar no Borussia Dortmund Brasil, estava fazendo já alguns programas, eu sempre participava das transmissões. Primeiro na era do e-mail, vejam vocês, por e-mail, e depois quando o Dois do Banco passou a entrar na parte do Twitter. Quem teve a ideia de fazer o Dois do Banco com você e o Celso, Ivan? A ideia foi uma ideia da direção e da produção do Band Esporte, que ia ter a Copa na África do Sul. E eu e o Celso acabamos não indo para a África do Sul. E a gente ia ficar lá um mês sem ter o que fazer, provavelmente. Porque o mês ia ser inteiro da Copa. Aí, para não deixar a gente parado, teve-se a ideia de criar que nós ficamos no banco de reservas. Então, era eu e o Celso e fazíamos o programa 2 do banco. Só que o programa deu o maior sucesso do Band Esportes na Copa da África do Sul foi o programa 2 do banco. Ele foi tão bem
que depois da Copa o programa continuou toda sexta-feira. Tanto que o que era para ser um programa semanal, ele chegou a ter duas edições, depois passou até a Copa do Mundo, a Olimpíada de Londres. O Dois do Banco foi feito lá, passando pela cidade de Londres. O Dois do Banco na Olimpíada de Londres, eu e o Celso fomos no bar onde o Jack o Estripador escolhia as vítimas para matar. Nós fizemos uma reportagem dentro desse bar. Nós entrevistamos a madrasta da Amy Winehouse. Caraca! Olha o rolê aleatório! E essa questão... Cara, eu e o Celso andando pelas ruas onde o Jack the Ripper procurava a mulherada para matar. Andamos naquelas ruas todas e aí um cara que morava lá falou, olha, o bar que ele frequentava é aquele ali. Aí eu e o Celso fomos pro bar lá tomar um goró e olhando assim, falou, ô Celso, vai escolher quem para matar aqui e tal, não sei o quê. O único programa de televisão que eu ganhei prêmio na minha vida foi o Dois do Banco. O que você ganhou? Eu ganhei uma camisa que tinha a assinatura do Rivelino. Eu não sei onde está mais. Que era uma no presente. Pô, aquilo ali eu falei, mano, até hoje eu falo para meus amigos, pô. Eu falo, pô, eu ganhei um prêmio num programa de televisão nos maiores de todos os tempos, pô. Tá de brincadeira. Pô, pelo amor de Deus. E tem outro detalhe. Tem uma matéria que você fez com o Celso, que foi uma das mais geniais da história do Dois do Banco, que foi a do dia que você pegou um acidente de trânsito, que você abriu a reportagem com uma cerca colocada numa fita, numa rua, em volta de uma árvore, carro para um lado, árvore para o outro. Pelo amor de Deus! Então, nessa reportagem, na verdade, o Celso estava com a produção do Dois no Banco e a gente ia fazer uma reportagem em outro local. E aí o Celso, com a turma da equipe, passou na minha casa para me pegar. Mas no que eles estão me pegando, essa árvore caiu e estava tendo a tempestade. Aí eu olhei para o Celso olhou para mim, mano, está aqui a nossa reportagem. Aí começamos a fazer a matéria, mostrando os cupins que tinha na árvore, tudo aquilo. Pô, e o mais legal de tudo é que assim, a matéria ela começa ali e depois ela vai para um salão de games. Tipo, o que está acontecendo? Tipo, cara, você sabe o que aconteceu? Um negócio muito interessante nesse dia. Quando o programa foi para o ar à noite, a Diana, que era a produtora do programa, teve a ideia de quando aparecesse a matéria que era da árvore caída, ela colocou a música do Brasil Urgente, do programa do Datena. Então, quando a matéria entrou no ar, o diretor de TV, que não estava sabendo de nada, quando ele está mexendo na mesa e ele vê a música do Datena entrando, ele começou a apertar botão que achou que estava vazando o sinal da Band aberta para o Band Esportes e cortou o negócio do ar. E arrumou um comercial e aí nós todos... Não, isso aí faz parte da matéria, o caramba! Até explicar o que está acontecendo, tá ligado? Pelo amor de Deus. E outra, sem contar que assim, o programa, ele tinha convidados infinitamente melhores do que qualquer outro programa. Porque aí você tinha Beto Hora, você tinha, se eu não me engano, teve duas moças, que agora eu não vou me lembrar quais são, que eram, não sei se eram mães gêmeas ou eram irmãs, algo assim, que eram modelos, que foram lá no programa, trocaram ideia, sem contar um tipo nível aleatório que botava de convidado para botar no programa. Pô, que negócio. Cara, Diga. Um dos convidados que nós tivemos, que foi muito interessante, foi o Alexandre Frota. O Frota, as paredes do Band Esportes eram de vidro, tipo um aquário. E do outro lado ficava o Band News.
O Frota estava dando uma entrevista no Band News. E naquele dia nós não tínhamos convidado, e nisso eu e o Celso vimos o Frota saindo da Band News. Aí começamos a chamar: ô Frota, vem pra cá, vem pra cá. E aí o Frota entrou e foi o entrevistado nosso. Nossa, mano, isso é sensacional, pô. Sensacional. E outra, eu acho que o dois do banco, ô Ivan, talvez tenha sido a melhor coisa que tenha acontecido na tua vida. Ah, foi muito legal. Eu e o Celso tinha uma química muito boa, a produção que trabalhava com a gente também, e a gente fazia o programa bem descontraído. Foi o maior aprendizado da tua vida ter apresentado dois do banco, mesmo ter apresentado a NFL? Não, o dois no banco foi porque o NFL, Bundesliga, NBA é narração. Então você tem um jogo que está narrado. O dois no banco não, era um programa que não tinha script nenhum e eu e o Celso tínhamos que. A gente tinha que se virar em uma hora e o que rolasse, rolava. Ó, o Jonathan Gabriel tá ligado com a gente aqui, ó, e ele fala de uma fase muito importante da tua carreira, que ele diz assim: boa noite, rapaziada, queria que o vô Ivan falasse sobre o Agora Bicho Vai Pegar na época da rádio, né, da Desco Esportes, que também foi outro momento muito importante da tua vida quando você estava aqui no Brasil. Ah, sem dúvida nenhuma. Agora o Bicho Vai Pegar, ele foi líder de audiência. Quando a rádio saiu do ar, a gente estava com uma média de 30 mil ouvintes por minuto. Caraca. E era um programa que, cara, era muito descontraído, muito bacana. Eu, o Guipa, o Romão Laurito, o Maércio, o Menino Boleiro, o Joãozinho Vitor. A Babi também, que era produtora. Lembra da Babi, a produtora? Que depois também. Né? Foi muito bom. Agora o Bicho Vai Pegar. Era um programa, tipo, era uns caras, tipo, como se estivesse num papo de bar, tomando uma cerveja e falando de futebol. E era uma pegada realmente muito, mas muito interessante pro rádio. Muito interessante. No horário, que era ótimo, porque o horário todo mundo estava saindo do trabalho, para tentar levar uma informação, discutação, uma forma para o público em casa. Isso era algo fundamental. Aliás, por falar em NFL, que eu me lembrei aqui, você, quando apresentava o programa especial da NFL, e nas transmissões da NFL, você teve dois comentaristas que não eram muito conhecidos do público, mas que se tornaram muito importantes, não só na tua carreira, mas também para a comunidade do futebol americano. Silvio Santos Júnior, que eu não conhecia, que acabou aparecendo pela primeira vez justamente na transmissão que você fez da NFL no Band Esportes, e o Paulo Mancha, que hoje é comentarista da ESPN. Como foi trabalhar com os dois naquela época? Ah, cara, foi muito, muito legal, porque quando a Band Esportes me contratou para ser narrador, eles me deram uma lista, e nessa lista tinha uns 10 nomes. Aí eles falaram: olha, Ivan, a gente fez uma pesquisa e estamos com esses 10 nomes aqui. Você conhece alguém dessa lista? Quem você poderia indicar? Aí eu olhei, eu falei: olha, esse rapaz aqui, o Paulo Mancha, eu conheço ele, e ele sempre manda e-mail para mim e tal, e ele parece que é um cara que entende bastante de futebol americano. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu acho que a gente podia fazer aí um teste com ele. Cara, acertei na música. O Paulo Mancha é um dos melhores comentaristas de NFL hoje. E o Silvio Santos Júnior, quem que era ele? O Silvio Santos Júnior era amigo do Paulo Mancha. Como o Paulo Mancha trabalhava numa revista fazendo reportagens de viagem, e ele viajava, ele me apresentou o Silvio Santos Júnior e falou: Ivan, ele entende também, e eu não vou poder fazer isso todo domingo. Então, quando no domingo que eu não puder, a gente vai precisar de um outro cara. E aí entrou o Silvio Santos Júnior. Cara, genial, genial. Que era um baita profissional. Fora de sério. Algo realmente, assim, ponto fora da curva, no nível de transmissão. E essas 4 temporadas da NFL também levou-se a NFL a um patamar que só depois a própria ESPN ia realmente valorizar, na época quando o Everaldo passou a ter as transmissões da NFL. Talvez esse ponto da NFL, com a sua voz, Ivan,
pode ter fortalecido muito mais do que comparado com a época do Luciano do Vale na Bandeirantes? É que o Luciano do Vale, o que aconteceu com o Luciano do Vale é o seguinte: o Luciano do Vale fazia um ou outro jogo. Aí ficava o ano inteiro sem fazer jogo nenhum. Então ele não tinha uma sequência de fazer um jogo por semana, por temporada. Enquanto que na ESPN e no Band Esportes, a gente fazia 1 a 2 jogos por semana durante toda a temporada. Então você tinha uma sequência. E aí o público começou a seguir, a ficar ligado e a participar. Então, o que eu acho que, por exemplo, se o Luciano do Vale fizesse também 1 ou 2 jogos por semana, poderia ter sido popularizado a NFL antes. Mas eles faziam 1 ou 2 jogos por ano, então era muito pouco. E aí, quando você fez essas 4 temporadas da NFL, qual foi o grande ganho que você percebeu na modalidade quando você assumiu o jogo? Foi as ligas de futebol americano sendo formadas no Brasil, campeonatos de futebol americano sendo organizados no Brasil, e aí deu um boom mesmo no futebol americano praticado no Brasil. E a gente, durante a NFL, falava dos times que existiam, do Corinthians Steamrollers, do time do São Paulo. Qual que era o nome do time? Tinha um nome do Tem o time. São Paulo Store, se eu não me engano. Tem São Paulo Store. Tinha o time de Cuiabá, tinha time de Minas Gerais, tinha time de Santa Catarina. Que depois o Galo passou a ter um clube lá, o Cruzeiro passou a ter time lá. Quer dizer, a coisa desenvolveu muito rapidamente, né? Muito. Então, de uma maneira muito forte. E, aliás, inclusive, eu queria até registrar uma situação que foi muito interessante. Eu apresentava o Bandeira Quadriculada, na época do Web Rádio, e em um determinado dia, o Fernando Camargo, que você deve conhecer, Ivan, Conhece? Trabalhou comigo na Bradesco. Ele foi um cara que trabalhou comigo no Web Rádio durante muito tempo. Nós trabalhamos mais de 2, 3 anos juntos. É um cara que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, principalmente. E no determinado dia, eu fui fazer o Bandeira e tinha um programa de esportes americanos para eu entregar na sequência. E aí, beleza, peguei, fiz o programa. E aí o Fernando Camargo chegou e falou assim para mim, seguinte, vai ter um programa de futebol americano aqui na sequência, e o Ivan e o André José Adler vão estar com a gente no programa. Então, se você quiser participar depois do programa para conversar com os dois, você pode vir que depois eu vou te colocar você para conversar fora do ar. Aí eu falei, beleza. Pô, eu estava me sentindo praticamente um sonho para ser realizado. E aí eu fiz o programa, entreguei na hora certinha, como tinha que ser. Quando foi para o programa de futebol americano, fiquei ouvindo lá, como ouvinte do site e tal. Quando acabou, o Fernando chegou e falou assim, vem aqui para o Skype para você falar com o André Adler, também com o Ivan, para trocar uma ideia. Foi a primeira vez que eu falei com o Ivan. Curiosamente, foi a última conversa que eu e o André José Adler tivemos em vida, porque na semana seguinte o André José Adler, ele apareceu depois quando ia fazer o evento do Touchdown lá, aqui no Brasil. Esse dia eu acho que foi muito marcante para mim, eu acredito que tenha sido marcante para você também, né, Ivan? Não, foi. Foi principalmente porque eu já conheci o André Adler de muito tempo e ele estava escalado para fazer a final do torneio Touchdown, que ia ser lá em Ribeirão Preto, só que ele faleceu um domingo antes. E aí é lamentável, né? Mas é a vida. Aquele dia que eu conversei fora do ar, o que você mais lembra daquela última conversa? Eu lembro que eu e o André estavam meio tretados, nós dois, uma diferença entre eu e ele, e a gente fez as pazes nesse programa. Olha só, veja como é que era a situação, cara. Eu me lembro que eu fiz umas perguntas para ter uma ideia, uma noção, porque o Ivan não me conhecia pessoalmente. Eu estava começando no Web Rádio, já há 3, 4 anos. Estava começando a fazer eventos ainda com muita frequência, mas eu não tinha o reconhecimento das pessoas, dos profissionais de mídia. Eu não tinha essa questão.
por mais que eu trabalhasse com algumas pessoas, fazer essas entrevistas com esses profissionais como o Ivan, eu acho que era o grande ganho que eu poderia ter para o meu aprendizado, para a minha vida. Tanto que aqui, ó, o Vinícius Chagas, ele fala aqui, por falar em NFL, a Allianz Arena vai virar estádio de NFL agora, né? Vai ter 2 jogos lá. Venceu aí a disputa com o estádio do Frankfurt, que é a antiga Commerzbank Arena, e a Martin Spiel da Arena de Düsseldorf. O que você acha dessa ideia da NFL passar para outros planos? Chegar à Alemanha, tentar chegar no Brasil de repente? Você acha que isso é possível? Acho que é possível porque eles já começaram a fazer um bom trabalho na Inglaterra, né? Na Inglaterra, se eu não me engano, tem aí uns 4 jogos por temporada no Wembley Stadium. Tem também a perspectiva de fazer uns 2 ou 3 jogos por ano no México. E a NFL ela faz bem esse trabalho de marketing internacional para divulgar o futebol americano. Porque o futebol americano, diferentemente da NBA, o basquetebol ele é praticado praticamente no mundo inteiro. Agora, o futebol americano praticamente é só nos Estados Unidos, então é bom. Eles já teve lá aquela Liga Europa, que tinha times da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, mas não tem mais essa liga. Mas o que a NFL faz é essa expansão para o mundo aí do futebol americano. Eu acho bacana, vai dar certo isso daí, sim. Aliás, inclusive, ó, aqui, ó, o Brunão Cogumelo tá ligado com a gente aqui. Boa noite, Bruno. Obrigado aí pela audiência aí de sempre. E outra coisa, por que você saiu do Band Esportes? O que aconteceu? Não, porque o Band Esportes chegou uma época lá, na época que eu saí do Band Esportes, o Band Esportes estava numa fase de reformar toda a grade e ele acabou não adquirindo mais o direito dos esportes que eu narrava, que era a NFL, a NCAA de basquete universitário, a Liga de Rugby. Então, na verdade, os esportes que eu estava narrando não iam ter mais, por isso que eu saí. Aí foi uma saída tranquila, então, de ambas as partes. De ambas as partes, sem problema nenhum. Até hoje, cultivo muitas amizades dentro do Band Esportes e não tem problema nenhum entre comigo e o Band Esportes. Imagina. Aí você voltou para os Estados Unidos e aí teve a oportunidade de você fazer no DAZN Brasil o campeonato italiano logo no seu começo do DAZN aqui no Brasil. Quem te deu a sugestão para você fazer o evento? Na época era para o YouTube e para o Facebook. E como que aconteceu esse convite para você? O Roberto Figueroa que me ligou, ele mora até hoje em Connecticut, e ele me ligou, ele falou, Ivan, a ESPN me ligou, porque o pessoal da DAZN está procurando narrador, e como você está na Flórida, entre em contato com eles. Foi aí que eu entrei, e aí que nós começamos a fazer narração lá. Você fez ao lado do goleiro Bruno Cardoso, né? Que era o ex-goleiro do Palmeiras, né? É. Que estava morando ainda nos Estados Unidos? Está morando aqui ainda. Então, aí você fez as transmissões e você foi muito criticado, né? Por conta da forma de transmissão para uma molecada mais jovem, de uma geração mais jovem. O que isso afetou você de alguma forma, assim, nas críticas que vinham? Não, isso aí é coisa normal, cara. Quando você está narrando, é a mesma coisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele é o Filho de Deus, o cara só fazia o bem e morreu da maneira que morreu. Os caras arrebentaram com Jesus. Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que eu vou querer agradar todo mundo? Mas ali foi uma coisa que, por exemplo, você tem uma ideia, era uma falta de estrutura muito grande. O primeiro jogo que foi para o Brasil, que eu narrei pela DAZN, eu fiz sem escalação. Meu Deus! Eu não tinha escalação na minha frente, a escalação só foi aparecer no começo do segundo tempo, que o pessoal não estava conseguindo me dar a escalação. Então, foi uma narração muito truncada. Por quê? Porque, pô, eu estava totalmente perdido sem saber quem estava em campo. Sem ter a referência exata. Tanto eu quanto o Bruno. Então, pô, eu estava vendo que a estrutura da DAZN
era bem fraca, entendeu? Por isso até então que até nem foi para frente. Você ficou quanto tempo lá no Dazon? Uns 2 ou 3 meses. Muito bem. Mas era muito, muito, muito desorganizado. Muito desorganizado. Aí você saiu de lá, aí você voltou a fazer outros trabalhos e tudo mais. Como é que tá a tua vida hoje aí? Cara, a minha vida, eu tenho esse programa toda segunda-feira no Gazeta News, que você já deve ter acompanhado, Sim. que é o programa Na Balança. Eu falo dos principais assuntos da semana no esporte. Uhum. Faço uma porção de freelance para rádios e jornais aí no Brasil. Uhum. E faço dublagem e vai se virando, mano. Pintou o trampo, nós estamos lá dentro. Você teve momentos que você vinha ao Brasil, depois você voltava para fazer narrações em bares, restaurantes, em jogos da NFL. Foi, Super Bowl. Né, que foram muito interessantes Foi muito bacana, muito sucesso na época. Mas aí eu me enchi o saco de Brasil, eu falei, isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai para lugar nenhum, e eu vou voltar para os Estados Unidos, e para mim, Brasil, cara, é só para passear mesmo. Desânimo como patriota, como cidadão brasileiro, eu sou desanimado com o Brasil, porque não muda nada. 30 anos atrás, você via a campanha política, não, porque a educação, não, porque a saúde, não, porque a violência. Porra, nós estamos em 2022, esse bando de ladrão que é candidato, não, a saúde, a educação, a violência, não muda porra nenhuma, só se rouba nesse país. Sempre as mesmas ideias de campanha ano após ano. Ano após ano, o melhor slogan do mundo. Se tivesse um concurso de slogan, um Oscar, o Brasil ia ganhar disparado. Brasil, o país do futuro. Sem dúvida. O Brasil sempre será do futuro. Eu tinha 10 anos, eu ouvia, o Brasil é o país do futuro. Eu tenho 60 e escuto, o Brasil é o país do futuro. O Brasil nunca vai ser do presente. Ele vai ser sempre do futuro. Você pensa em voltar a trabalhar aqui no Brasil? No momento, não. No momento, não. Mas futuramente, se caso pintar uma... futuro a Deus pertence, meu irmão. Mas quando você passou a morar aí nos Estados Unidos, de volta agora, né? Você vinha aqui, fazia um evento, voltava. Você pretende fazer aqueles eventos de bares agora que voltou a abrir os bares normalmente aqui no Brasil? Não, agora não está no meu projeto esse tipo de coisa, não. Quem sabe possa aparecer. Mas no momento agora, para fazer tudo, porque quem fazia o evento era eu, e eu produzia tudo. E para fazer isso produzindo daqui fica bem complicado. Você que acompanha a televisão americana aí, qual é a diferença da imprensa americana esportiva comparada à nossa? Olha, cara, a imprensa esportiva brasileira, ela não deve nada para ninguém. Ela não deve nada para ninguém. Eu acho que o Brasil tem ótimos profissionais do esporte. O que eu acho que a imprensa americana, ela leva uma vantagem porque ela está num país mais organizado, num país que faz um planejamento melhor, num país que tem uma infraestrutura melhor em relação ao Brasil. Mas, em termos de profissionais, os profissionais da imprensa esportiva no Brasil são realmente, para mim, da melhor qualidade. Como profissional, ele não deve nada para um profissional americano. O pessoal trabalha, o pessoal pesquisa, o pessoal se dedica, o pessoal vai atrás das informações. O que falta para a gente é um pouco mais de organização e infraestrutura. O grande ponto do trabalho aí nos Estados Unidos, como jornalista esportivo, qual é a maior dificuldade e qual é a maior vantagem que você, hoje, trabalhando diariamente, enxerga, vamos dizer assim? Por exemplo, em matéria de esporte americano, quem trabalha com esportes americanos aí no Brasil,
ele depende muito dos sites, das notícias, de ficar procurando. Você morando aqui nos Estados Unidos, você vai jantar com um amigo americano, você vai num bar tomar uma cerveja com um amigo americano, aí começa a pintar papo de esporte, é aquele torcedor normal. E com o torcedor normal, você pega muita informação que você não vai ficar achando insights, estatísticas e essa coisa nada toda. Então você fica sabendo de fofoca de um jogador, fofoca de outro, e isso aí você pega pelo torcedor normal que você conhece. E uma outra coisa é que você começa a ver o jogo e você vê que a maioria do pessoal que acompanha o esporte americano, o cara aposta, o cara vai para o site de aposta e aposta mesmo. Então, o cara vê muito pelo lado do apostador. Só uma coisa que eu ia te falar, André, são 8h13, eu daqui 5 minutos tenho que ir, nós já estamos aqui 1 hora, e eu tenho um compromisso aqui às 9h, no meu horário são 8h13. Muito bem, então rapidinho, eu vou fazer um jogo rápido e você vai me falar ou um lugar ou uma área que te marcou na tua carreira para você defini-la em relação a você, a sua história, certo? Certo? Vamos lá. Começando então com o seu primeiro trabalho em 84, quando teve o José Sarney. Meu primeiro trabalho, quando teve o Zé Sarney, foi a morte do Tancredo Neves, que até hoje não sabe se ele morreu ou morreram ele. Um jogo marcante. Que eu narrei ou que eu não tenha narrado? Que você narrou e que você não narrou. O jogo marcante para mim, que eu não narrei e eu comemorei que nem uma criança, foi a medalha de bronze do tênis da dupla feminina em Tóquio. E o jogo que você narrou? O jogo que eu narrei foi o primeiro Super Bowl que eu narrei no estádio, que foi o Cowboys, vencendo o Buffalo Bills com uma exibição de gala do Emmitt Smith. E o show no intervalo foi nesse Super Bowl que os grandes artistas começaram a fazer o show do intervalo. E nesse Super Bowl em 95 foi o Michael Jackson. Época que você trabalhou na ESPN americana? Tudo. A ESPN americana foi uma faculdade. Era NFL, era rock, era beisebol, campeonato de costa-lenha, campeonato de pesca, campeonato do homem mais forte do mundo, campeonato de bombeiro. Cara, foi uma faculdade. Época do Band Esportes? A época do Band Esportes, o que mais me marcou foi trabalhar no Band Esportes no Brasil e sair para a rua, nos restaurantes, bares, e ser ali reconhecido pelo pessoal. Porque quando você está nos Estados Unidos narrando, você vai por aí na rua, ninguém te conhece. Mas no Band Esportes, todo lugar que eu ia, pô, você não é Ivan, tal, não sei o quê, tal, então era diferente. Você tinha mais contato com o teu público. Se você falasse para o Ivan Zimmermann mais jovem, o que você diria? Faz o que você está fazendo do mesmo jeito que você faz e manda bala, meu irmão. Boa, boa. Ivan, antes de a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica para quem está começando no jornalismo esportivo, para quem está começando, está na faculdade ou está tentando entrar nesse ramo do jornalismo esportivo. O que você pode falar para essas pessoas? Primeiro que eu posso falar é o seguinte: faça na sua vida o que você gosta. Se você fizer na sua vida como trabalho aquilo que você gosta, esse trabalho nunca será trabalho. Você vai estar fazendo por prazer o teu trabalho. O que eu posso falar é o seguinte: para você trabalhar nessa área de narração esportiva, você vai ter que colocar em segundo plano feriados, sábado, domingo, porque são geralmente nessas datas que os grandes jogos acontecem. Então, para você que quer trabalhar nessa área, saiba que muito fim de semana e muito feriado prolongado, que muita gente, amigos teus e familiares vão estar viajando,
você vai estar com um compromisso. Que nem, por exemplo, eu já narrei jogo dia 31 de dezembro, virada de ano. É. Então, isso faz parte da profissão, porque você está trabalhando com esporte, e o esporte tem um calendário, e o calendário vai te sacrificar muito fim de semana e muito feriado. Ivan, eu quero te agradecer muito por você ter upado o convite. Eu estava querendo fazer essa entrevista já há muito tempo. Mas finalmente deu certo os nossos horários, né? Dessa vez encaixou. Eu quero te agradecer muito por você estar com a gente aqui. Te desejar todo o sucesso do mundo. Quando você quiser, as portas estão abertas aí para a gente poder fazer um novo papo, já com as novas coisas, quem sabe aí com novas questões aí. E quando você vier ao Brasil, nos avise para eu poder tirar uma foto. Você está em que cidade hoje? Eu estou em Santa Bárbara do Oeste, porém daqui a 2 meses eu vou voltar a morar em Americana. Ah, legal, legal. Eu adoro o interior de São Paulo e, olha, eu acompanho você muito no Twitter. Parabéns pela tua dedicação. Quem acompanha você sabe que você é um cara dedicado, sabe que você tem como princípio sempre passar a tua opinião, mas quando você passa informação, dá a informação correta. Continue nesse rumo que você está indo muito bem. Parabéns aí por tudo que você já conquistou e continue desse jeito. Pô, muito obrigado, Ivan. Para mim é uma honra muito grande. E eu digo a você, para mim, aprender um pouco com você é algo que eu quero levar sempre para a vida toda, principalmente pelo que eu ajudei o Deva em 2016, e eu sei o quanto que ajudar o próximo faz a diferença. E você é um cara que eu tenho muita, muita gratidão pelo resto da vida. E você pode... Ô, André, nós estamos... Põe na tua cabeça uma coisa. Você acorda todo dia para aprender. O dia que você acordar e falar que eu não tenho mais nada para aprender, eu sei tudo, então você morreu, meu irmão. Você morreu, você já era. Todo dia você acorda e você vai aprender alguma coisa. E a nossa vida é isso, é aprendendo a cada dia. Muito bem, olha, muito obrigado, Ivan, pelo seu tempo, pela sua paciência e Deus te ilumine você. E eu espero que você logo, logo volte ao Brasil para a gente poder trocar uma ideia pessoalmente, viu? Hasta la vista, baby! A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um grande abraço a todos. E você que curte o futebol alemão, Auf Wiedersehen! Boa, valeu, gente!